Olá, tudo bem? Hoje fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Vamos falar um pouco sobre as dificuldades que nós temos para iniciar na vida de estudos e não só para iniciar, como para manter, ou seja, quais as dificuldades que nós temos na vida de estudos, tá? Eu elenquei 5 principais dificuldades. Elas são tanto de ordem moral quanto de ordem técnica, tá? E elas servem, se a gente for analisar no fundo, elas vão servir tanto para a parte de um instrumento, né, o estudo do piano, sei lá, do violão ou qualquer outra coisa, desde que exija um estudo que precisa ser desenvolvido, talvez até como uma espécie de método, né? Querendo ou não, todo estudo ele vai caminhar para um desenvolvimento de um método, nem que seja o método próprio da pessoa, né? Ou seja, o método único irrepetível, né? Daquela pessoa, daquele estudante, tá? O vídeo de hoje é bem direto ao ponto, né? Então não vou ficar aqui elucubrando muito, mas é o seguinte: qual é a primeira e maior dificuldade de todas? Ela é uma dificuldade de ordem moral, tá? E a primeira delas é a falta de humildade, tá? Às vezes a gente fala de humildade e relaciona isso com a condição social da pessoa, e não tem absolutamente nada a ver, tá? A humildade é uma virtude poderosíssima, uma virtude capaz de mudar completamente a vida da pessoa que toma posse dessa humildade. É uma virtude que nasce da bondade de coração, é uma virtude que nasce da capacidade que nós temos de amar, não a nós mesmos nem ao outro, mas amar o que é verdadeiro, ou seja, de amar os princípios, de amar o que é arquetípico, o que é infinito. E por que isso, né? Por que a humildade trata disso? Já ouvi falar de algumas origens dessa palavra, né? Já ouvi falar de humus, né? Em relação ao solo fértil, né? Ou seja, que vai dar essa umedecida, então quer dizer que por ele estar úmido, o solo é fértil para sempre estar proliferando, né? A imagem eu acho boa, né? Interessante, poderosa, né? E já ouvi falar também de humilhar-se, né? Ou de humilus, né? Que quer dizer esse humilhar-se. E humilhar-se no sentido de você abaixar a bola, né? Como a gente diz, né? Aqui na Bahia, abaixa a bola. Você está muito exaltado, né? Isso é um princípio presente em muitas correntes filosóficas, em muitas religiões, em muitas linhas tradicionais de pensamento, que é o que a gente chama hoje comumente de ego, né? Então você tem que, embora essa palavra ego seja estranha, porque ego em latim quer dizer eu, e o eu está relacionado com a individualidade, com a própria altivez de pensamento, com a própria capacidade que nós temos de nos arriscar, enfim, coisas que a gente vai tratando, né, de uma forma meio doida, porque justamente são gírias, né, e as gírias vão vindo de algum lugar, né, vão sendo meio que precipitações que chegam a nós e a gente simplesmente as reproduz. Opa! Mas então, voltando aqui para a origem, né? Esse humilhar da humildade é justamente essa capacidade de se abaixar um pouco para que a luz possa passar. Ou seja, por mais que nós sejamos bons em algo ou sejamos grandes em algo, há sempre como... O importante nesse algo não é eu, ou como eu faço bem isso, mas sim a luz que eu estou trazendo através dessa atividade, através disso. Então, assim, Hugo de São Vito diz que o motor da disciplina é a humildade. E sem disciplina não existe vida de estudos, sem disciplina não existe nada que seja realmente construtivo, que seja realmente bom, grandioso, verdadeiro, que seja passível de ser tido como algo culturalmente humano, culturalmente válido. Então a disciplina é o que nos constrói enquanto seres humanos, enquanto pessoas de valor. Então a disciplina seria a raiz disso, e sem humildade não há disciplina. E de uma forma simples a gente pode pensar o seguinte: aquele que é humilde, ele sabe exatamente o lugar onde ele está. Então
Pensando, por exemplo, no piano, né? Eu falei do piano mais cedo. Se eu tenho uma sequência de peças do piano, eu consigo saber, só de compará-las, qual é a mais difícil, se eu tenho alguma experiência nisso. Talvez o completo iniciante ele ainda não vai conseguir perceber, né? Por razões óbvias, né? Ele ainda não tem entendimento do assunto, ele não tem um domínio técnico da coisa, ele acha que algo mais simples é mais difícil, porque acaba que os seus sentidos eles te pregam algumas ilusões, algumas enganações, e ele acaba então confundindo isso normal. Mas se a pessoa já tem algum traquejo, alguma vivência no instrumento, ele vai então perceber que é tranquilo ou é fácil qual peça, qual música é mais difícil que a outra. E ele precisa então, e ele vai perceber que ele vai poder avançar de uma para outra quando ele for aprender a próxima e assim por diante. Ainda que cada um vá ter a sua dificuldade específica, né? Mas o fato aqui é o seguinte: existem coisas que eu preciso aprender e para aprender eu preciso reconhecer que eu preciso aprender. Ninguém aprende algo que não acha que precisa ou que já acha que sabe. Por isso que a frase de Sócrates é muito famosa. Quando ele diz só sei que nada sei, ele está dizendo que eu estou sempre disposto a aprender algo, a aprender coisas novas. Né? E por isso, não ironicamente, ele foi considerado o homem mais sábio de toda a Grécia. E aqui, o próximo ponto, ele já é de uma origem mais técnica, né? E reflete muito sobre... Isso aqui é muito no Brasil, mas eu acho que se aplica em qualquer lugar do mundo. Mas o Brasil, a gente tem muito essa experiência, né? O segundo ponto é justamente a linguagem, né? Tenho falado bastante de linguagem aqui no canal, mas falei mais recentemente, onde dizia que a linguagem ela estrutura vários elementos que vão se tornar filosofia depois, né? Ou como alguns autores falam, a linguagem é a primeira parte da filosofia. E eu falei aqui que a linguagem nada mais é do que uma expressão concreta do pensamento. E quanto mais a gente é capaz de trabalhar a linguagem, refiná-la, desenvolvê-la, torná-la mais precisa, deixá-la com mais imagens, com mais conteúdo, melhor também vai ser o nosso pensamento, porque ele vai ter um reflexo mais adequado, mais apropriado. E nós podemos então, através do domínio da linguagem ou do ajuste da linguagem, ajustar também os nossos pensamentos, dominar os nossos pensamentos e ajustar as nossas convicções, tá? Então a linguagem vem trazer isso, e toda a linguagem a gente sabe que começa pelo nome. Todas as coisas possuem um nome, tá? Então todas as coisas, ao possuir o seu nome, e com o nome você tem, vamos dizer assim, a chave interior daquela coisa, né? O Platão ele explica sobre isso no Crátilo. E ao ter a chave dessa coisa, aquilo se torna uma parte de você ou algo que se agrega à sua consciência, tá? E nesse sentido nós estamos trabalhando a descoberta do nome da beleza no Clube do Livro Em Busca da Beleza, onde nós vamos desenvolver um estudo acerca da beleza e do que é o belo, que vem a ser esses elementos, sendo que a beleza é um elemento arquetípico que está para além das nossas percepções e que nós devemos estar a todo momento diferenciando uma coisa da outra, tá? Caso você tenha interesse nesse Clube do Livro, o link vai ficar aqui na descrição, tá? Então estamos desenvolvendo isso no Clube do Livro, a busca da beleza e a busca pelo nome da beleza, que faz parte da construção de uma linguagem adequada. Essa linguagem adequada é algo que favorece o entendimento do estudo, porque faz com que a gente tome os nomes das coisas pelo valor real que elas têm, tá? E entender também que existem uma série de homônimos, né, dentro da vida, da própria tradição literária, da própria tradição filosófica. Existe também uma série de heterônimos, então homônimos, né, são os mesmos nomes para
ou palavras com o mesmo nome que significam coisas diferentes, heterônimos são a mesma coisa que com nomes diferentes, né? Que se apresentam com nomes diferentes, mas no fim são a mesma coisa. E dentro da tradição a gente vai se lidar com isso e tendo que perceber como ou qual o significado de cada coisa através do seu sentido interno, da sua constituição interna. A gente vai então, através da linguagem, aprendendo a olhar por dentro e perceber qual a forma interior que aquela palavra se apresenta para nós, tá? Então, segundo ponto, linguagem. Linguagem principalmente com habilidade de leitura, para que a gente compreenda corretamente, né? Então, saber também dar uma intenção e uma como é o nome daquilo, meu Deus? Um peso correto a cada uma das palavras, uma entonação, isso. Então, se eu faço uma pergunta, eu tenho que fazer a pergunta numa entonação de pergunta, não é mesmo? Então, eu falo, não é? E a pergunta, ela tem cara de pergunta, não tem cara de pergunta? Então, essa cara de pergunta, essa entonação de pergunta, ela é justamente a própria entonação que está relacionada com uma leitura correta. E vale o mesmo para afirmações mais taxativas, né? Que não é só um volume maior, mas a maneira como eu vou elencando as coisas e dando uma entonação mais firme, tá? Então, a gente poderia ter aí um outro comportamento que é mais imperativo, tá? Porque a gente tem outro modo de ação ou de fala, enfim, tem várias formas, tá? Mas a entonação é um dos pontos centrais dentro da linguagem, porque a linguagem não é simplesmente uma questão, uma série de elementos racionais que se encadeiam, mas sim, e principalmente, uma articulação de elementos emocionais que se especulam, se desenvolvem através de uma razão bem equilibrada, bem adequada, bem colocada, tá? Aí o terceiro ponto é um ponto de ordem moral também, que é o ponto do esforço. Ou seja, uma vez que eu já desenvolvi uma certa humildade e eu realmente preciso aprender aquilo e eu não tenho uma barreira linguística em relação a isso e eu consigo compreender o texto em uma certa profundidade, não estou dizendo que vai compreender todo, né, porque o conhecimento total ele é de certa forma intuitivo, então ele meio que se adere a nós, né? Então agora vem o elemento do esforço, né? Onde eu preciso, falei esforço, fosse outra coisa, é o interesse. E o interesse, na verdade, está relacionado com querer realmente saber sobre aquilo. E por que isso é tão importante? Aí o Hugo de São Vito também vai nos ajudar sobre isso. Logo no início do Didascálico, ele fala sobre o ódio ou desprezo ao conhecimento, onde ele fala que isso é uma perversão da vontade. De forma geral, né, e de forma resumida, a vontade é tudo aquilo que nos leva ao bem, o que nos leva a uma boa ação. O ódio ao conhecimento ser uma perversão da vontade é ser, na verdade, um ódio ao bem, um ódio àquilo que nós somos enquanto essência. Ou seja, odiar o conhecimento ou não ter interesse pelo conhecimento, ou não amar o conhecimento, é rejeitar o que nós somos de verdade. Ou seja, é se odiar, porque o homem, o ser humano, ele é uma alma, ele não possui uma alma, ele é essa realidade, ele vive, ele orbita nessa esfera. E por alguma razão ele está passeando na esfera concreta, tá? Então, o interesse, ele é um ponto central dentro do aprendizado, por isso colocou aquele aqui no terceiro, né? Porque algumas vezes o interesse ele é gerado por uma falta de entendimento, né? Se a gente não entende, a gente não tem como saber se nos interessa aquilo, né? E também está relacionado com algumas dificuldades
materiais também, que serão a próxima. Mas o interesse está relacionado muito com o sentimento. É o que eu falo aqui sobre a educação sentimental, muito, né? Que é a educação da espontaneidade, como diria Julián Marías, onde nós vamos, então, ser atraídos espontaneamente para certas coisas que nos chamam a atenção de forma espontânea, né? Nossa atenção, ela está aqui, como se fosse uma espécie de motor que nos puxa para fora, né, de nós, e vai em direção às coisas, vai em direção às situações, e de repente, né, eu sou atraído por uma coisa que é totalmente desprezível. Isso é um problema grave, né? Mas se eu começo a qualificar isso, eu começo a me interessar ou a ter uma espontaneidade por aquelas coisas que são as melhores, tá? E esse é um ponto aqui, acho que central, muito importante no que a gente, no tratamento da vida de estudos. O quarto ponto, né, eu deixei aqui no quarto, mas já deixei deixado no quinto, para falar a verdade, é um aspecto técnico, né, que é o dinheiro, né. O estudar nunca foi algo fácil, nunca foi algo barato, tá? Apesar de que hoje os livros a gente pode comprar em qualquer site, qualquer sebo, qualquer biboca, né? O acesso está bem fácil, assim. Ainda assim, muitas vezes, muitas pessoas não têm, sei lá, estava olhando o preço de um livro ontem, um livro novo era R$100, é um livro caro, mas se a gente for olhar um livro de universidade, desses que se utilizam em certos cursos, eles são, assim, o livro que eu tinha de comprar, eu acabei nunca comprando, usei sempre uma outra versão, que tinha lá na faculdade, né, pegava emprestado lá, e enfim, era isso, eu me virava com isso aí. E vai ser uns 300, 400, às vezes bem mais caro do que isso, né? E às vezes um livro que você vai usar por um semestre, às vezes não, às vezes você vai usar por todos, mas às vezes é só um semestre que você vai usar um livro, né? E são valores que, principalmente para a nossa realidade brasileira, eles apertam um pouco, né? Mas no geral, hoje você consegue encontrar livros muito em conta, tipo esses Édipo Rei aqui, que estão sempre aqui na minha estante, né? Que foi coisa de R$18, R$20. É um livro curtinho também, fininho, né? Então assim, você consegue encontrar, né, livros assim, e você consegue muitos deles em domínio público, né? Colocar lá o título no Google e você, né, lê por ali mesmo. Então, se você tem acesso a um celular, um computador, né, da Positivo, um computador carroça, você já consegue dar-se um jeito, né? Então, eu coloquei o dinheiro como um fator aqui que inclina, mas não determina, né? Não é um elemento de ordem moral. Os elementos de ordem moral, eles impedem completamente a gente. Então, a humildade e o interesse são elementos de ordem moral, né? Até um certo ponto, acho que a linguagem ela acaba sendo um ponto de ordem moral também, tá? Mas, como muitos dizem por aí, dinheiro não é problema, é solução, né? A gente vai ter que ir buscando certas soluções para encontrar nosso estudo, né? Então, pega livro emprestado, né? Arruma livro em sebo, vai até acesso a alguma universidade, tal. E a universidade também é uma coisa cara, né? Quando você vai olhar nos Estados Unidos mesmo, são valores altíssimos, né? Aqui já é algo mais acessível, né? E, enfim, é um problema que deve ser resolvido na sua medida. É um problema de ordem material. Assim como, por exemplo, eu não tenho um carro, como é que eu faço? Eu vou de ônibus, né? Eu vou demorar mais tempo, claro, mas vou chegar do mesmo jeito, né? E com o tempo, sei lá, eu pego um Uber, peço, enfim, um táxi, um mototáxi, dá-se um jeito, né? E com o dinheiro eu consigo fazer isso mais rapidamente. Isso é algo que fica mais claro para todo mundo. Se eu tenho material em mãos, eu dou um jeito. E quinto ponto, ele vai estar em concomitância com o dinheiro, porque é o esforço, né? Porque quando eu tenho o dinheiro, eu posso
fazer menos esforço para certas coisas, né? E aí, sei lá, eu compro um curso, eu pego uma lista de livros já recomendados, eu perco menos tempo, né, perambulando por aí, por diversas sugestões, vamos assim dizer. Então, o esforço ele compensa a falta de dinheiro, né? E o dinheiro ele dá uma amenizada no esforço. O ideal é que a gente vai equilibrando essas coisas, porque o dinheiro não vai estudar por nós, né? E também o esforço não vai materializar os livros que a gente precisa na nossa frente. A gente vai ter que direcionar o esforço para outras coisas também, não só para o estudo, mas às vezes para conseguir o dinheiro para o estudo, né? Então, mas esses dois últimos pontos, que são elementos de ordem técnica, né, eles têm um quê moral quando a gente fala do esforço, porque está relacionado com a preguiça, né? E eles vão sendo equilibrados, né, vamos assim dizer. E todos eles são aqui, eu coloquei então na sequência, né, humildade, ordem moral, linguagem de ordem técnica, interesse de ordem moral, dinheiro de ordem técnica, esforço também de ordem moral. Ainda que se você decide algo para sua vida e você fica protelando isso, deixando para depois e tal, simplesmente porque não tem dinheiro, é um problema de ordem moral também, tá? Embora hoje a gente tenha uma certa condescendência com isso, se eu já defini algo para minha vida, se eu quero isso, se isso é algo importante para mim, e eu simplesmente não vou atrás porque eu nasci numa condição que é desfavorável, isso é um problema de ordem moral, isso é um problema sabe, uma espécie de incapacidade de chegar à sua potência, de incapacidade de ser você mesmo, incapacidade de se tornar quem você é. E você aceita ser determinado pelos elementos externos. Ah, mas pode ser que eu morra tentando fazer tal coisa e não consiga. Mas aí faz parte da nossa vida, né? A gente tem essas dificuldades, né? E quando eu lembro que eu nunca tinha tempo para estudar na época da faculdade, né? Que eu ficava fora o dia todo, né? Ficava rodando, queria um espaço para estudar e tudo. E nunca conseguia, para falar a verdade, eu só conseguia ler no ônibus mesmo. E às vezes eu fazia um pouco, eu fazia essa escolha, né? Eu podia estudar, eu podia dormir um pouco mais, né? E estudando no ônibus, ou eu poderia ficar varando a noite estudando, né? E eu fazia isso e dormia no ônibus, né? Eu tinha essa escolha, eu podia ou dormir no ônibus ou estudar no ônibus, né? Mas eu não tinha tempo para estudar, né? Eu tirava horas de sono para estudar. E aí então eu dormia no ônibus, né? Enfim, tinha que estar na faculdade 7 da manhã, e se eu não dormia bem à noite, né? Eu tinha que sair daqui 6, então tinha que acordar mais ou menos umas 5 e meia, né? Enfim, isso é uma rotina que tem o seu grau de dificuldade, mas quando você compara com outras situações é muito mais confortável, né? Então assim, isso também vai formando a gente. Essa falta de dinheiro vai fazer com que o esforço vá dando uma forma mais robusta ao nosso caráter, dando então uma estrutura melhor para ele. Uma coisa que eu esqueci de falar, que na verdade é um bônus, né? O sexto fator que impede o seu desenvolvimento na vida de estudos é não estar inscrito aqui no canal, a Revista Polis. Então, aguardo a sua inscrição, tá bem? Já vai, se inscreve aí. Vamos lá, se inscreve aí. Então, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, tá? Hoje é isso. Um vídeo rápido, direto ao ponto. Eu posso desenvolver bastante esses elementos, tá? Mas vamos ficando por aqui. E qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.